arrecadação do governo federal. Para entender os impactos dessa tributação, a gente chama agora o repórter Patriota Júnior. Bom dia para você, Patriota. Bom dia, Rodrigo, para você e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, ontem, inclusive, em 2 turnos, foi aprovada essa reforma tributária, na Câmara dos Deputados, e agora essa votação segue para o Senado Federal. Nós vamos saber mais detalhes sobre essa reforma, que já vem aí se arrastando há quase 3 décadas, aqui com o doutor José Ferreira Neto, que é especialista em Direito Tributário e Empresarial e também presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Caruaru. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Para a gente entender como é que vai funcionar essa reforma tributária, a intenção é unificar os impostos brasileiros. O Brasil que é conhecido como um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né, doutor? Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. De fato, a reforma tributária ela já era esperada há muito tempo, porque o que acontece no sistema tributário brasileiro é porque você tem um arranjo de impostos que acaba dificultando. Só para vocês terem uma ideia, algumas empresas, por exemplo, gastam, país de primeiro mundo, em torno de 150 a 140 horas por ano com declarações ao fisco. Essa média no Brasil chega a 1.900 horas. Então, na verdade, uma das funções da reforma tributária seria simplificar como esses contribuintes vão poder declarar através do que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você vai cobrar o imposto a partir do momento que ele sai de uma determinada etapa da produção e vai para outra. E aí, o que acrescer a isso, aí você cobra. Houve uma unificação de alguns impostos. Por exemplo, você tem o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços que vai ser criado. Ele, na reforma original, ele pegaria 5 impostos. Nessa nova mudança que foi proposta agora pela Câmara, ele está dividido em 2 etapas. O IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, no IBS, você pega o ICMS e o ISS. O ICMS é um imposto estadual, todo estado tem o seu. ISS é cobrado pelos municípios sobre prestação de serviço. E você une eles dois, e a contribuição sobre bens e serviços, você vai pegar o PIS e COFINS, que já existe hoje, que é federal, mais o IPI. Então, a CBS fica com a União e o IBS vai ficar com estados e municípios. Eles vão criar uma espécie de uma agência reguladora para poder esses estados terem acesso a isso, e tem um período de transição que vai levar de 10 a 50 anos para poder se operacionalizar esse sistema. A ideia é que, paulatinamente, através de alíquotas muito pequenas, o novo imposto vai crescendo e os impostos atuais, no formato, eles vão diminuindo até chegar nesse ponto de equilíbrio e determinado, assim, passados os anos, o IBS ele pode se tornar efetivamente o único imposto, dessa categoria. Ô, doutor, para a dona de casa que está ouvindo aqui a Rádio Cidade, o chefe de família, qual o impacto direto no bolso do consumidor, o consumidor mais pobre, digamos assim? Por exemplo, vai ter diminuição nos impostos relacionados aos alimentos, à cesta básica, aos combustíveis? Qual vai ser o impacto direto que esse consumidor vai sentir a partir dessa reforma? Na verdade é o seguinte, a ideia da reforma é porque hoje a tributação ela está concentrada sobre o consumo, ou seja, a maior carga tributária que a gente tem é sobre justamente produtos. E produtos você atinge normalmente a camada mais baixa da população, que ela é que precisa ir no mercado, fazer uma feira, comprar uma carne, comprar um arroz, um feijão, comprar uma televisão, uma geladeira para sua casa. Então a ideia descentralizar tudo e ela sobre etapas de produção e, evidentemente, vai se aumentar o valor dos serviços prestados. Tá? Então, a expectativa do governo é que a carga tributária sobre alimentos, por exemplo, ela diminua. Por quê? Porque, em contrapartida, tem alguns trechos na reforma que vão isentar alguns produtos de que a gente chama de cesta básica, né? Alguns produtos alimentícios que vão ter que ser regulamentados por lei complementar, eles vão ser isentos. Agora, em outro lado, o aumento na carga de serviço, a gente tem que entender que o Brasil ele tem um modal rodoviário. Não é um país desse tamanho, deveria ter um modal ferroviário, por exemplo, mas hoje se depende muito disso. Então, é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai sentir, porque se eventualmente você diminui a carga sobre a produção de alimentos, mas você aumenta sobre a distribuição, então vai ter um impacto, porque esse alimento vai ter que sair do campo e vai ter que chegar à cidade, e ele vai vir
sobre caminhão. Então, se você aumenta a carga sobre a prestação de serviço de transporte, por exemplo, você acaba gerando um impacto. Então, eu acho que isso o governo vai ter que rever para poder não onerar esses produtos. Dentro do âmbito da reforma tributária, nós temos também o chamado imposto do pecado, né, doutor? Que incide aí sobre cigarros, bebidas alcoólicas, produtos considerados, né, nocivos à saúde, não essenciais. A intenção do governo com isso, com a taxação maior sobre esses itens, seria realmente desencorajar o consumo desses produtos que são nocivos à saúde, né? Na verdade, o nome técnico disso a gente chama de IS, é imposto seletivo, ou seja, seria um imposto que ele vai escolher alguns produtos que eventualmente possam trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, por exemplo, o governo ele tem noção de quanto é que ele gasta anualmente com tratamento de câncer, por exemplo, dos fumantes. E essa conta sai do bolso do contribuinte. A partir do momento que você onera mais esse produto, você desencoraja o consumo, porque ele vai passar a ficar mais caro. E aí, diminuindo o consumo, muito provavelmente a expectativa é que diminua também os atendimentos dessas pessoas nas unidades de saúde, e aí o governo acaba ganhando dos dois lados. Ele aumenta a arrecadação e diminui o gasto com serviço público para atender esse tipo de categoria. A gente está falando, claro, dessa reforma tributária, mas não é algo que vai entrar em vigor de imediato. Tem todo um período de transição a médio e longo prazo, né, doutor? Não é assim, depois de sancionado já vai entrar em vigor, ainda tem um prazo para essa transição, né? Na verdade é o seguinte, vocês têm que entender que hoje no atual sistema, a União tem os tributos e as contribuições próprias, os estados têm os impostos próprios e os municípios também. A partir do momento que você unifica, você tem que fazer um período de transição até para as pessoas, os entes federativos, na verdade, eles se adaptarem. Porque o objetivo da reforma é fazer a reforma, simplificar o sistema tributário, mas ao mesmo tempo você tem um período de transição longo para poder não haver perda de arrecadação. Então, o que é que acontece? Inclusive foi criado um fundo de desenvolvimento regional para os estados, foi incluído na proposta agora, que vai ter um aporte a partir de 2025, salvo engano, de 8 bilhões, e ele vai crescendo até 32 bilhões e depois ele vai diminuindo paulatinamente até 8 bilhões no último ano, que é justamente para poder equalizar essas perdas. Uma das questões da reforma também é porque hoje a tributação ela está muito na origem e ao longo do tempo ela vai vir para o consumo. Então, por exemplo, os estados hoje mais ricos são aqueles que produzem, que têm um parque industrial maior, por exemplo, como São Paulo, Minas Gerais. Então, eles produzem os produtos e levam para o resto do país e a tributação fica concentrada lá. O objetivo da reforma é que quem paga o imposto é quem compra. Então, por exemplo, os estados menos produtores, como os estados aqui do Nordeste, eles vão acabar ganhando a arrecadação porque esses produtos que são adquiridos de outras unidades da federação vão ter a tributação aqui, entendeu? E isso aí vai dar uma equalizada no sistema tributário. Com essa unificação dos tributos, essa simplificação com essa reforma, a expectativa é que aumente a geração de emprego, de renda e dê realmente um up na nossa economia, doutor? Eu acredito que sim, porque se você desonera a quem produz, na verdade você vai estimular a produção. A partir do momento que você tem o mesmo produto e ele passa a se tornar mais barato, é uma tendência natural que as pessoas aumentem o consumo. Então, se elas aumentam o consumo, se gera emprego. Se gera emprego, aumenta a circulação de renda, não só nesse setor específico de produção, mas como outros. Então, por exemplo, se você tem mais gente empregada, você tem mais gente recebendo salário. Essas pessoas vão adquirir carro, essas pessoas vão adquirir casa própria, vão no mercado, vão utilizar serviços como lazer, vai incrementar turismo. Então, na verdade, eu acho que vai ser uma boa solução para o país. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. José Ferreira Neto, que é especialista em Direito Tributário e Empresarial e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Caruaru, esclarecendo para a gente, tirando as dúvidas, né, a respeito aí dessa reforma tributária. Rodrigo, eu volto contigo. Tá certo, patriota. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você por aí. E olha, as férias são um direito muito aguardado